Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou o consolo dos que choram. Aqueles que choram pela justiça, pela mentira, pela fraude, pela ignorância da humanidade, que não quer compreender que é uma só família, todos filhos de um só Pai. No livro O Despertar de uma Nova Consciência, do escritor Eckhart Tolle, ele diz: queremos paz ou conflito. Desejamos paz. Não existe ninguém que não a queira. Ainda assim, há algo em nós que pede o conflito, o enfrentamento. Talvez você não seja capaz de perceber isso neste instante. Pode ser que tenha que esperar por uma situação ou até mesmo por um pensamento que dispare em uma reação de sua parte. Alguém que o acuse de algo, que não o reconheça, que se intrometa no seu território, que questione sua maneira de fazer as coisas, que provoque uma discussão sobre dinheiro e etc. Diante de uma circunstância desse tipo, você consegue sentir o imenso impulso de força que começa a atravessá-lo, o medo, que talvez esteja sendo mascarado por raiva ou hostilidade, é capaz de ouvir sua própria voz se tornando áspera e estridente? Tem consciência de que sua mente está correndo para defender a posição dela, justificar, atacar, condenar? Em outras palavras, tem capacidade de despertar neste momento de inconsciência? Sente que algo em você está em guerra, alguma coisa que se vê ameaçada e quer sobreviver a todo custo, que precisa do confronto para afirmar a própria identidade como o personagem vitorioso dentro desta produção teatral? Consegue sentir que existe algo em você que preferiria estar certo a estar em paz? Além do ego, nossa verdadeira identidade. Quando o ego está em guerra, saiba que isso não passa de uma ilusão que está lutando para sobreviver. Essa ilusão pensa ser nós. A princípio, não é fácil estarmos lá como testemunhas, no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No entanto, depois que sentimos o gosto desta experiência, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer e o ego perde domínio que tem sobre nós. E assim chega à nossa vida um poder que é muito maior do que o ego, maior do que a mente. Tudo de que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência são incompatíveis. A consciência é o poder oculto dentro do momento presente. É por isso que podemos chamá-la de presença. O propósito supremo da existência humana, isto é, de cada um de nós, é trazer esse poder ao mundo. E é também por isso que nossa libertação do ego não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto no futuro. Somente a presença é capaz de nos libertar dele, pois só podemos estar presentes agora, e não ontem nem amanhã. Apenas ela consegue desfazer o passado em nós e assim transformar nosso estado de consciência. O que é a compreensão da espiritualidade? A crença de que somos espíritos? Não. Isso é um pensamento. De fato, ele está um pouco mais próximo da verdade do que a ideia de que somos a pessoa descrita na nossa certidão de nascimento. Mas ainda assim é um pensamento. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza que o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos não é, em última análise, quem somos, que não podemos nos encontrar em todas essas coisas, que são transitórias e se acabam continuamente. É provável que Buda tenha sido o primeiro ser humano a entender isso, e dessa maneira, anatta, a noção do não-eu, se tornou um dos
pontos centrais dos seus ensinamentos. E quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, sua intenção era afirmar, negue e assim desfaça a ilusão do eu. Se o eu, o ego, fosse de fato quem somos, seria um absurdo negá-lo. O que permanece é a luz da consciência sob a qual percepções, sensações, pensamentos e sentimentos vêm e vão. Isso é o ser, o mais profundo e verdadeiro eu. Quando sabemos que somos isso, qualquer coisa que ocorra na nossa vida deixa de ter importância absoluta para adquirir importância apenas relativa. Respeitamos os acontecimentos, mas eles perdem sua seriedade plena, seu peso. A única coisa que faz diferença realmente é isto. Podemos sentir nosso ser essencial, o eu sou, como o pano de fundo da nossa vida o tempo todo? Para ser mais exato, conseguimos sentir o eu sou que somos neste momento? Somos capazes de sentir nossa identidade essencial como consciência própria dita? Ou estamos nos perdendo no que acontece na mente, no mundo? Todas as estruturas são instáveis. Seja qual for a forma que assuma, a motivação inconsciente por trás do ego é fortalecer a imagem de quem nós pensamos que somos, o eu fantasma, que passa a existir quando o pensamento, uma enorme bênção, assim como uma grande maldição, começa a dominar e a obscurecer a simples e ainda assim profunda alegria da conectividade com o ser, a origem, Deus. Independentemente do comportamento que o ego manifeste, a força motivadora oculta é sempre a mesma. A incessante necessidade de aparecer, ser especial, estar no controle, ter poder, ganhar atenção. E, é claro, a necessidade de experimentar uma sensação de isolamento, ou seja, de oposição, de ter inimigos. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. No caso dele, há sempre um plano oculto, um sentimento de ainda não é o bastante, da insuficiência e falta que precisa ser atendido. Ele usa as pessoas e situações para conseguir o que deseja, e até mesmo quando é bem-sucedido, nunca fica satisfeito por muito tempo. Em geral, vive frustrado com seus objetivos na maior parte do tempo. A lacuna entre o eu quero e o que acontece torna-se uma fonte constante de aborrecimento e angústia. A clássica canção dos Rolling Stones, Não Consigo Ter Satisfação, é sua música. A emoção subjacente que governa todas as atividades do ego é o medo de não ser ninguém, o medo da não existência, o medo da morte. Todas as suas ações, enfim, destinam-se a eliminar esse temor. No entanto, o máximo que o ego consegue fazer é encobri-lo temporariamente, seja como um relacionamento íntimo, a aquisição de um novo bem ou tendo um bom desempenho numa coisa ou noutra. A ilusão nunca nos satisfaz. Apenas a verdade de quem nós somos, se compreendida, nos libertará. Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma e, na verdade, ele sabe que nenhuma forma é permanente, que todas elas são transitórias. Assim, há sempre um sentimento de insegurança ao seu redor, mesmo que, externamente, ele pareça confiante. Certa vez, quando eu caminhava com um amigo numa linda reserva natural próxima a Malibu, na Califórnia, chegamos às ruínas do que fora uma casa de campo destruída pelo fogo décadas atrás. Ao nos aproximarmos da propriedade, toda cercada de árvores e plantas magníficas, vimos ao lado da trilha uma placa que as autoridades do parque havia colocado ali. Nela estava escrito:
perigo. Todas as estruturas são instáveis. Comentei com meu amigo, este é um sutra profundo. E ficamos parados impressionados. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos, a paz surge dentro de nós. Isso acontece porque o reconhecimento da impermanência de todas as formas nos desperta para a dimensão do que não tem forma no nosso interior, o que está além da morte. Jesus chamou isso de vida eterna. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou o consolo dos que choram. Olá, estamos concluindo mais um vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Eu sou. Gratidão.